Em 2013, o Papa Francisco afirmou que a Igreja Católica receberia alienígenas de braços abertos. Não foi uma piada, tendo em vista que a homilia foi transmitida pela Rádio Vaticano sem nenhum pronunciamento de correção. Até o final desse vídeo você vai entender por que estão trazendo de volta essa fala e como está se desdobrando os conflitos entre fé e alienígenas. Essa pergunta abriu uma porta que a Igreja vem, há anos, decidindo como atravessar. E a forma como ela atravessa essa porta pode definir o que bilhões de pessoas vão sentir no dia em que a resposta sobre a vida fora da Terra finalmente chegar. O Papa começou com uma pergunta. Se uma excursão de marcianos chegasse à Terra e um deles pedisse o batismo, o que a Igreja Católica faria? Ele não respondeu com certeza, respondeu com uma pergunta de volta. Ele perguntou: quem somos nós para negar a graça de Deus a alguém que pede? Essas perguntas geraram alguns debates e notícias naquele ano, mas o Vaticano já vinha se preparando para essa conversa havia muito mais tempo do que qualquer pessoa imagina. Para vocês terem ideia, existe um observatório, um monte sagrado. Existem também 2 livros que chegam a conclusões opostas sobre o que vai acontecer quando a vida fora da Terra for confirmada. E existe também o relato de 6 pessoas em 2 tripulações diferentes descrevendo uma única coisa no espaço. Eles nunca combinaram a história. Mas vamos com calma, vamos entender cada uma dessas situações. O Vaticano observa o céu desde 1891, e isso não é segredo para ninguém. Os observatórios deles é um dos mais antigos de todo o mundo. O Observatório Vaticano, que existe desde essa época, hoje opera um telescópio no Monte Graham, no Arizona, um dos pontos mais elevados e mais avançados de pesquisas astronômicas ligados a uma instituição religiosa. O astrônomo-chefe do Vaticano, jesuíta Guy Consolmagno, já disse publicamente que batizaria um extraterrestre se a criatura pedisse. Disse também que a existência de vida fora da Terra não contradiz a fé, ao contrário, a tornaria ainda mais rica. Outro astrônomo jesuíta, José Gabriel Funes, foi além numa entrevista ao Jornal Oficial do Vaticano. Disse que Cristo poderia, em tese, ter se encarnado em outros mundos também. Isso não foi dito por um youtuber de teoria da conspiração, foi dito dentro de uma estrutura oficial da Santa Fé. O Monte Graham, onde fica o telescópio do Vaticano, é considerado sagrado pelo povo Apache. Eles chamam de Dzil Nishar Si-An, a grande montanha sentada, e acreditam que é um portal entre mundos. Se opuseram formalmente à construção dali. No mesmo complexo científico, o instrumento de outro consórcio de universidades recebeu por 2 anos o apelido que formava a palavra Lúcifer. Foi renomeado em 2012. Esse instrumento nunca pertenceu ao Vaticano. Isso já foi verificado por agências de checagem de fatos. Mas o fato que sobra, sem precisar de teoria nenhuma, é esse. A Igreja escolheu instalar seu posto mais avançado de pesquisa sobre o desconhecido numa montanha em que um povo inteiro considera a porta de entrada para um outro mundo. Coincidência ou não, alguém dentro do Vaticano teve que assinar esse projeto, sabendo exatamente onde estava colocando aquele telescópio. Agora, me chama a atenção novamente aquilo que José Gabriel Funes disse, que Cristo poderia ter encarnado em outros mundos também, que nós não seríamos exclusivos com essa divindade. Agora pense comigo devagar. Cristo em outros mundos, igual aqui. Não saiu da boca de um blogueiro de teoria da conspiração. Foi dito por um astrônomo com cargo oficial dentro da Santa Fé. Agora, a literatura também entrou e tentou entender essa situação. Existem 2 livros que pegaram exatamente esses fatos: o Vaticano, o Monte Graham, as falas dos astrônomos, e chegaram então a conclusões opostas. O primeiro livro, Exovaticana, de Thomas Horn e Chris Putnam, lê esses sinais como uma estratégia. A Igreja estaria se posicionando deliberadamente para ser a autoridade religiosa que vai conduzir a humanidade no dia dessa confirmação. Não reação ou antecipação calculada. O segundo livro, The Omega Conspiracy, de E.D. Thomas. Ele lê os mesmos sinais, mas ele enxerga como um alerta. O que está sendo chamado de vida extraterrestre não teria origem biológica nenhuma.
Seriam entidades de outra natureza, vestindo uma linguagem que o mundo secular aceita melhor do que a palavra demônio. E a abertura institucional da igreja, nesse caso, não seria sabedoria, seria a porta sendo aberta de dentro para o que as escrituras chamam de grande engano. Reparem bem, os dois livros concordam sobre o que está acontecendo. O Vaticano está se movendo, os astrônomos estão falando, e a questão do monte é totalmente estranha. Onde eles se separam é numa única pergunta que nenhum dos dois consegue provar ou resolver. Esse movimento é Deus preparando o seu povo ou é o próprio engano se disfarçando de preparação? Em julho de 1984, 3 cosmonautas soviéticos a bordo da estação Salyut 7 relataram ao centro de controle uma luz laranja tão intensa que os deixou momentaneamente cegos. Quando a visão voltou, descreveram 7 formas humanoides do lado de fora da estação, com que pareciam ser asas e rostos que chamavam a atenção por serem calmos ou quase sorridentes. 12 dias depois, uma segunda tripulação chegou à mesma estação, sem saber do relato da anterior e sem ter conversado com os 3 primeiros cosmonautas. Viram exatamente a mesma coisa. 6 pessoas, treinadas, sóbrias, profissionais, em 2 momentos separados, sem contato entre si sobre o que tinham visto, descrevendo uma cena idêntica. A alucinação coletiva não tem explicação aceita para esse caso. Alguém está descrevendo algo real aqui. A pergunta é o quê? Em quase 3.000 anos antes desse relato, um profeta hebreu chamado Ezequiel já tinha registrado uma visão parecida. Seres com um corpo brilhante como metal aquecido, movendo-se na velocidade de um relâmpago, com múltiplas asas e uma claridade ao redor que ele só conseguia chamar de fogo. Estrutura quase idêntica, a linguagem é completamente diferente e com 3.000 anos de distância. Agora, a pergunta que dá o nome a esse vídeo. Se amanhã a confirmação chegasse, não uma foto borrada, não um arquivo escrito não resolvido, uma confirmação irrefutável de vida inteligente fora da Terra, o que aconteceria com a fé de bilhões de pessoas? Existem 2 caminhos possíveis, e a diferença entre elas não está nos fatos, está na intenção de quem chega primeiro. O primeiro caminho, a confirmação vem acompanhada de silêncio, ou de uma mensagem que reforça a ideia de uma criação maior, de um propósito que sempre existiu e que a humanidade só não tinha visto antes por completo. Nesse caminho, a fé não quebra, ela se expande, porque sempre houve espaço dentro da teologia para um Deus maior do que a imaginação humana já tinha alcançado. Já no segundo caminho, a confirmação vem com solução, vem com promessa, ela vem com uma entidade, ou várias, oferecendo respostas então para a guerra, para a fome, doenças, tudo que a humanidade nunca conseguiu resolver sozinha, e pede em troca somente uma coisa, que se confie nela. O primeiro caminho é exatamente o que a igreja diz estar se preparando para acolher. O segundo caminho é exatamente a descrição que as escrituras usam para o maior engano que a humanidade enfrentaria antes do fim. E aqui está o problema real. Do lado de fora, os 2 caminhos podem parecer idênticos no primeiro dia. A fé cristã se apoia numa afirmação específica. Deus se tornou humano, veio a este planeta, morreu e ressuscitou pela humanidade. Não por uma espécie qualquer, mas por essa humanidade, essa espécie aqui na Terra. Se existe então vida inteligente em outros lugares do universo, essa afirmação central precisa de uma explicação. Existem 3, e cada uma muda o tamanho de Cristo de um jeito diferente. A primeira diz que a encarnação foi única e específica para a humanidade. Outras formas de vida, se existirem, teriam outro caminho de redenção que ainda não foi revelado. Jesus continua sendo o Salvador, só que apenas nosso. A segunda, a encarnação teve alcance universal. Ao se tornar humano aqui, Cristo redimiu toda criatura consciente em qualquer parte do cosmos. Jesus não é só o Salvador da Terra, ele é o Salvador de tudo o que existe. A terceira é a mais desconfortável e é a que sustenta a tese da Omega Conspiracy. Não existiria vida biológica inteligente fora da Terra.
E o que existe são entidades não humanas, de natureza espiritual, vestidas com a linguagem que o mundo aceitaria hoje. Nesse caso, Jesus continua sendo o centro, mas que se apresenta como um alienígena seria, na verdade, uma tentativa direta de substituí-lo. Repara que as três hipóteses concordam num ponto. Jesus permanece central nas três. A diferença é se ele continua sendo a única resposta, ou se algo está posicionando para ocupar o lugar dele. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, descreve algo que se encaixa de forma incômoda nesse cenário. Surgiriam falsos cristos e falsos profetas capazes de produzir sinais e prodígios tão convincentes que enganariam até os mais atentos. Não sinais fracos, sinais grandes o suficiente para confundir quem está mais preparado para não ser confundido. A segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, descreve uma manifestação de poder acompanhada de sinais e prodígios, mas classifica esses sinais como de natureza falsa, vindos de uma fonte que se opõe à verdade. Agora, une isso aos fatos que já vimos: vídeos militares de objetos que desafiam a física conhecida, cosmonautas relatando entidades aladas e astrônomos no Vaticano falando abertamente sobre batizar visitantes de outros mundos. Se a hipótese sobre Jesus estiver certa, esses não seriam então os sinais de progresso científico, seriam exatamente os sinais que o texto avisou que viriam. Mas existe um contraponto que merece o mesmo peso. A Bíblia também afirma, em mais de um livro, que toda a criação pertence a Deus, não só a terra. O livro de Colossenses descreve Cristo como aquele em que todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis, no céu e na terra. Não especifica os limites desse céu. No Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e que essa mensagem não depende de palavras para ser compreendida em qualquer lugar. Para quem segue essa leitura, a existência de vida em outros lugares não seria ameaça nenhuma. Seria apenas mais um capítulo de uma criação que sempre foi maior do que a humanidade imaginou e que sempre teve um único autor. A diferença entre essa leitura e a do engano não está no que a Bíblia diz sobre a criação, está em quem se apresenta e em nome de quê. O conflito entre fé e alienígenas é real e está cada vez mais latente nesses últimos dias. A pergunta do Papa em 2013 parecia simples: e se um marciano pedisse para ser batizado? A resposta nunca foi sobre o marciano. Era sobre quem decide o que aquele momento significa. O Vaticano se prepara para acolher. Um livro lê isso como sabedoria, outro lê como ingenuidade diante do maior engano já planejado. E a própria Bíblia, no mesmo conjunto de textos, oferece as duas chaves: a que confirma que toda a criação pertence a Deus e a que avisa que, para testar todo o espírito, antes precisa confiar nele. Quando a confirmação chegar, e os dois livros concordam que ela vai chegar, não vai haver tempo para reler teologia com calma. A decisão sobre o que aquilo significa vai precisar ser tomada rápido, com o mundo inteiro observando ao mesmo tempo. Podemos brincar com a analogia de que, quando isso acontecer, nós estaremos momentaneamente cegos, assim como os cosmonautas lá em 1984. E até que a nossa visão estabeleça, então, uma imagem é onde a gente consegue definir o que a gente consegue ver e o que entendemos daquele momento, daquele conflito entre fé e alienígenas. Agora, me conta nos comentários, se essa confirmação chegasse amanhã, você teria certeza de qual dos dois caminhos está vendo e saberia dizer se é uma resposta ou um aviso? Se inscreva no canal.